Fala pessoal, tudo certo? Sandro Paz na área. Eu queria já agradecer por você estar aqui vendo esse tutorial. E eu quero passar uma mensagem aqui para vocês que é o seguinte. Aqui nesse tutorial eu vou mostrar para vocês como você vai aplicar esse efeito de Long Shadow, né, que é essa sombra aqui projetada, ó, de uma forma manual. E eu vou explicar por quê. Porque tem um plugin que faz isso, tá? Eu nem vou entrar muito especificamente no plugin, porque tem muitos vídeos aí explicando o pessoal fazendo. Só que o que eu quero passar para vocês? Eu vou dar uma pequena introdução aqui. Esses plugins facilitam a nossa vida? Sim. Ajudam no processo? Sim. Só que, principalmente para quem está começando aí na área de design, entenda uma coisa. Não é interessante, não é legal você ficar dependendo apenas de uma ferramenta, de uma facilidade de uma ferramenta, entendeu? Que é o que esse plugin faz. Ele facilita aqui o nosso processo de trabalho, o nosso tempo. Ele aplica o efeito. E o que é importante você... Por que é importante você ter isso em mente? Porque se uma hora esse plugin para de funcionar, e aí, você vai saber fazer esse efeito aqui de uma forma manual? O Photoshop, ele dá ferramentas para a gente fazer isso. Só que você sabe fazer? Então, esse é o intuito desse vídeo, tá bom? Eu nem vou entrar em detalhes aqui do plugin em si, porque o ponto não é ele. É mostrar para vocês duas opções para você fazer esse efeito aqui similar ou igual, para você não ficar dependente apenas do plugin, beleza? Você pode utilizar o plugin, mas você não pode ficar dependente dele, fechou? Então eu vou até guardar o plugin aqui, que a gente não vai utilizar ele. Mas eu vou mostrar para vocês, ó. Esse efeito aqui foi um efeito que eu fiz utilizando o plugin, tá? Então eu vou desabilitar ele. Esse outro efeito aqui já é utilizando uma ferramenta do próprio Photoshop. E essa última opção aqui é utilizando também uma ferramenta do Photoshop, que é utilizando o desfoque, fechou? Então eu vou mostrar para vocês como fazer com desfoque e como fazer com essa outra ferramenta aqui, fechou? Então já vamos de cara pro tutorial aqui, para a gente não enrolar tanto. Já fiz a introdução. O que eu vou fazer? Eu vou esconder aqui esses efeitos e a gente vai começar ele do zero, beleza? Vamos começar primeiro com a segunda opção, que seria essa daqui, ó, que é a gente utilizando uma ferramenta padrão aqui do Photoshop, fechou? Então já vamos lá, vamos esconder isso aqui porque a gente não vai utilizar ele. Primeira coisa que a gente vai fazer, né, a gente tem aqui a nossa camada, o nosso elemento, ele está aqui, ó. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai duplicar essa camada, porque a gente vai utilizar a segunda camada para fazer a sombra. Então, Ctrl J, ele vai duplicar a camada, certo? Então aqui na camada de baixo, tá bom? Ele duplicou aqui, ó. Com essa camada de baixo, eu vou até esconder aqui a camada de cima. Essa camada de baixo aqui, onde vai ser aplicado o efeito da sombra, a gente precisa primeiro escurecer ela, tá? Como que a gente faz isso de uma forma bem simples? Utilizando a matiz de saturação. Eu gosto de trabalhar com atalhos, tá? Então, vamos lá, atalhos. Ctrl U. A gente vai abrir aqui a caixinha da matiz aqui de saturação. E aqui, a gente vai só pegar a luminosidade dele e zerar. Zerar não, né? Deixar aqui tudo preto. Só isso. Feito isso, a gente dá um OK. Pronto, tá aplicado já aqui. Beleza? Então, beleza. Agora a gente habilita de novo aqui o primeiro elemento, que vai ser o elemento visual que a gente vai fazer. E aqui, ó, eu vou até renomear PNG sombra. Aqui onde a gente vai aplicar a sombra em si. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a aplicar ela aqui. Primeiro você seleciona essa camada, ok? Aí você vem aqui, ó, filtro, galeria de desfoque do demarcador. Seleciona essa função aqui. E aqui é o seguinte, deixa eu só posicionar aqui melhor. Isso. Aqui você para que abriu aqui uma caixinha lateral com algumas configurações. E agora que eu vi que a minha câmera está ao contrário, né? Vai assim mesmo, eu mudei aqui a posição da tela. Vai assim mesmo. Então, ó, você repara que abriu aqui essa caixinha lateral e aqui na imagem, abriu aqui também, ó, apareceu aqui uma setinha e tal. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa setinha aqui para direcionar a sombra, para onde quer a sombra. Ela está com um ponto aqui central e ela está direcionada para cá. A setinha está para cá, para a direita. A gente quer essa sombra, vamos colocar essa sombra na esquerda. Então o que a gente faz? Clica aqui no ponto da seta, ó, clicou e arrastou, ele vai já mudando ali. Você começa a reparar que ele já começa a mudar ali o efeito um pouquinho da sombra. Então a gente traz para cá, porque eu quero essa sombra aqui, do lado esquerdo, nesse ângulo, beleza? Trouxe para cá, soltei
e ele já fica posicionado ali, fechou? Agora a gente vem aqui nessa ferramenta, nas configurações aqui laterais, e a gente vai mudar aqui, a gente vai configurar 3 pontos só. O primeiro é a velocidade. A gente vem aqui em velocidade, ó, aumenta ela e ele já começa a fazer a difusão ali do efeito, ó, da sombra, tá? A gente pode aumentar ela bem aqui, ó, beleza? Vamos deixar ela aqui. Segundo ponto, essa caixinha aqui de baixo, ó, desfoque centralizado, a gente vai desmarcar ela, tá? Se ela vier marcada para vocês, você desmarca ela, que a gente vai utilizar ela desmarcada. Por quê? Ela estando marcada, ela está centralizando a sombra aqui, ó, ela está jogando a sombra para os dois lados. E a gente quer essa sombra só para a esquerda. Então eu vou desmarcar ela e ela já joga a sombra só para a esquerda lá, entendeu? Então, e o último ponto aqui, ó, velocidade do ponto final. Aqui ele vai expandir essa difusão. Repara que a setinha está bem aqui, ó, tá finalizando aqui, né? Na hora que eu aumentar aqui, a partir do ponto final ali da setinha, ele vai começar a expandir. Aumentar mais, ó. Repara ali, ó. Você viu aquele, ó. Ele agora está puxando mais ainda a sombra. E é isso que a gente quer. Feito isso, montando essas configurações aqui, é só vir aqui e dar um OK. O efeito já está aplicado utilizando a ferramenta. O que a gente vai fazer aqui agora, só para dar uma melhoradinha? A gente vai aplicar aqui uma máscara, ok? Com a ferramenta de degradê, tecla de atalho G, a gente vai clicar aqui e trazer puxando para o centro, só para dar uma suavizada no final do efeito aqui, ó, entendeu? Puxei aqui, ó, você viu que ele vai dando uma suavizada? Um só tá bom. Beleza? Não, vou puxar mais um. Certo. E o que a gente pode fazer aqui também para melhorar um pouquinho mais, né? Para tirar esse efeito tão pesado aqui da sombra. Selecionando aqui a sombra, a gente pode vir aqui... Não, isso não. A gente vem aqui em opacidade, ó, e diminui a opacidade dela também. Que a gente vai suavizando mais ela e deixando ela mais como a gente quer. Fechou? Então repara que a gente já tem aqui o efeito aplicado utilizando ferramentas padrão aqui do Photoshop, tá bom? A gente não precisou utilizar o plugin aqui de efeito, beleza? Então essa aqui já é a primeira opção para você fazer, bem simples, bem prática, tá? Eu fiz de uma forma bem didática para você entender mesmo. Agora vamos para a segunda opção, vou até desmarcar ela aqui. E a gente vai agora fazer a segunda opção. Essa segunda opção é utilizando o desfoque de movimento, que é uma ferramenta muito utilizada aqui no design, quando você está montando aqui os seus jobs. O desfoque de movimento é uma das ferramentas que, por exemplo, é uma das que eu mais uso. Então vamos lá. Mais uma vez, a gente vai duplicar essa primeira camada. Deixa eu dar um gole d'água aqui, gente, que a garganta está secando. Então, beleza, duplicamos aqui a camada, tá? De novo, com a camada de baixo a gente vai utilizar. A gente vai aqui de novo, né? Na matiz, Ctrl U. E de novo a gente vai escurecer ela toda. Dá um OK e beleza. Aí a gente vem e habilita de novo a primeira camada. Então vamos lá. Com a camada da sombra, essa preta aqui da sombra selecionada, a gente vai vir aqui em selecionar. Selecionar não, filtro. E vem aqui em desfoque de movimento. E aqui, ó, você repara que ele já está até com o efeito aqui aplicado, que eu já estava testando ele aqui. O que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui no ângulo, nesse número aqui do ângulo, para onde vai onde vai ser, como que vai ser aplicado o ângulo desse efeito, tá? Aqui está com 40 graus. Eu posso colocar aqui de forma numérica, ou eu posso vir aqui, ó, clicar aqui e arrastar, que ele também vai mudando aqui o ângulo desse efeito. Vou colocar aqui com 36, beleza? Então o ângulo já selecionei, e aqui na distância é a intensidade. É a mesma coisa que a gente fez lá na velocidade na ferramenta. Aqui você vai mexer na distância, ó. Você aumenta a distância, ele vai aumentar essa amplitude aí do desfoque, tá bom? Feito isso, vamos deixar aqui 292. 500 é muito, hein? 400 tá ok. Então a gente dá um OK aqui, ó. Selecionou os dois, né? Damos um OK e beleza, ó. Você já vê que já tem um efeito montado ali. Só que a gente agora precisa acertar ele aqui, né? Então o que a gente faz? A gente pode aqui, ó, com a camada selecionada, a gente pode aqui, ó, com a setinha, mudar aqui um pouco a direção dele, que é para ele vir mais para a esquerda aqui. E aí tá bom. Beleza? Então você fez isso. Posicionou certinho ali, vamos posicionar ele certinho. Isso, ok. Só que repara que ele está sobrando aqui para a direita, isso a gente não quer.
A gente quer que a sombra fique só na esquerda. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar uma máscara aqui, certo? E com a máscara aplicada, a gente vai no pincel, ferramenta pincel, tá? Tecla de atalho G. Na cor preta, que a gente vai apagar agora, fluxo 100%, e a gente vai apagar essa parte de cima aqui, ó, que é onde a sombra não deve ir. Aqui não é para ter sombra. Então essa parte aqui de cima a gente apaga, do lado direito aqui a gente apaga. Beleza? E a gente já tem ali o efeito aplicado. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro, dar uma suavizada nele com a ferramenta de degradê. Tecla de atalho G. A gente pode também, clica aqui, ó, dá uma puxadinha e ele vai suavizando mais esse efeito. Aí fica do seu gosto aí, de como você quer o efeito sendo aplicado. Fechou? Beleza, aí tá bom. Então você repara que a gente já montei aqui também uma segunda opção desse efeito aqui, sem precisar usar a ferramenta, usar o plugin. E se você quiser ele um pouquinho mais forte, é só você duplicar a camada, ó. No que você duplica, ele vai deixando mais forte aqui a camada, certo? Eu não quero assim, pra mim já tá ok. Eu não gosto de utilizar a sombra muito forçada. Beleza? E para finalizar tudo, agora a gente já tem aqui os efeitos aplicados. Ó, o primeiro aqui foi com a ferramenta de desfoque. O segundo com a ferramenta de desfoque. Como é o nome da ferramenta? Eu esqueci, cara. Vou mostrar aqui para vocês que é para mostrar certinho. Ó. Galeria de desfoque, a ferramenta desfoque do demarcador. E a última ali, a opção foi feita com o plugin. Fechou, galera? Então é isso. Eu queria mostrar isso para vocês. Eu vou até dar um ajuste final aqui, ó, só para trazer a luz, porque a gente fez a sombra, mas não fez a luz. Então vamos colocar aqui a luz, né? Aqui na primeira camada a gente abre mais uma camada aqui, certo? Com a ferramenta pincel, agora na cor branca. Vou aumentar aqui o tamanho dela para a gente criar o ponto de luz, né? Um clique aqui, e beleza, a gente já criou ali o ponto de luz dessa sombra. Fechou? Era isso então que eu queria trazer para vocês, essas duas opções de montagem desse efeito, sem você ficar dependente do plugin. O plugin facilita bastante nosso dia, nosso processo, mas você não pode ficar dependendo só do plugin. Se uma hora ele parar de funcionar, você não sabe como aplicar o efeito. Fechou? Então eu mostrei para você aqui duas formas de você aplicar o mesmo efeito com a ferramenta, com funções padrão aqui do Photoshop. Fechou? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí nos comentários, né? Dá o like, que isso ajuda bastante. Se ficou alguma dúvida, se você conhecia, se não conhecia, deixa aí nos comentários que a gente vai trocando ideia depois. Fechou? Agradeço desde já. Na legenda aqui na descrição tem alguns links úteis para você também dar uma olhada, curso de design e tal que eu indico. Então dá uma olhadinha na legenda, que você acessando por lá você me ajuda aqui também. Fechou? Obrigado por ter acompanhado até aqui. E é isso. Tamo junto. Agradeço e até mais. Valeu, tchau, tchau.